Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco das plantas pendentes. Apesar de cada uma delas ter as suas particularidades, os cuidados costumam ser parecidos para todas elas. É legal adubar, já que ela está longe do solo, limpar folhas secas e evitar podar, porque algumas plantas podem adquirir forma de arbusto e não de pendentes. No geral, as espécies pendentes costumam gostar mais de sol pleno, incluindo as suculentas, ou da meia sombra. O principal é entender como o sol bate na sua casa antes de adquirir onde acomodar a planta. É importante observar a luz solar para decidir se, por exemplo, o espaço perto da janela é de sol pleno ou meia sombra. As casas voltadas para a face norte são mais ensolaradas. Vira agora algumas plantas pendentes que vão dar um toque especial para seus ambientes. A primeira delas é a flor de cera. A flor de cera é um dos tipos de plantas pendentes com flor que devem cultivar em pequenos suportes para as plantas pendentes. Sua principal característica são lindas flores pequenas em formato de estrelas que criam pequenos buquês, além das folhas verdes escuras e espessas. Para cultivar essas plantas pendentes com flor, é importante que elas fiquem em um local com sol por parte do dia, porém não com excesso, e a rega deve ser feita para manter o solo sempre úmido, além da adubação feita com fósforo e potássio. Já a sua florada acontece nos meses da primavera. Eu vou falar um pouco da flor de maio. A flor de maio provavelmente é um dos tipos de plantas pendentes com flores mais conhecida. Caso você não saiba, a flor de maio é um tipo de suculenta que possui longas folhas bem verdes e que durante os meses do outono acontece sua floração, com flores que podem ser em tons de branco, rosa, vermelho ou laranja. É importante que esses tipos de plantas pendentes com flores sejam cultivadas em um ambiente com bastante iluminação natural, porém na sombra. E quanto à rega, deve ser feita sempre para que o solo permaneça úmido, mas não encharcado. Pessoal, vou falar da terceira planta pendente, são os gerânios. São plantas que dão flores nativas da África do Sul, são perenes, ou seja, não possuem ciclo de vida curto, permanecendo viva por vários anos e em cultivo e florescendo em praticamente todo o ano, exceto em regiões muito frias, onde floresce basicamente na primavera e no verão. São muito rústicas, não necessitando de muitos cuidados específicos. Para garantir que a sua planta floresça da melhor forma, os gerânios precisam de 4 a 6 horas sob o sol direto. Plantas cultivadas em ambientes mais sombreados não vão te presentear com lindas e coloridas flores. Agora vou falar um pouco da planta tapete ou tapete de rainha. É uma espécie herbácea trepadeira, nativa da floresta tropicais da América do Sul e difundida entre os jardineiros e colecionadores de todo o mundo, por seu fácil cultivo, belas folhagens e floração. Ela pertence à mesma família da violeta africana, apresenta ramagem prostrada, formando moitas arredondadas e atinge cerca de 15 cm de altura. Embora os ramos possam se estender por 50 cm e subir sobre suportes, as folhas são ovuladas, suculentas, recoberta por uma fina penugem, que lhe confere uma estrutura interessante. Elas podem ser verde escuras, acobreadas com nervuras verde claras, muitas vezes com um belo reflexo metálico. De acordo com a variedade, as flores surgem no verão e são tubulares de cor vermelha vibrante. Agora vou falar da quinta planta, é o cacto cianinha, uma espécie de cacto epífita, o que significa que ela cresce em tronco de árvore, mas não é um parasita. A origem dessa curiosidade de planta são florestas do México e do seu formato diferenciado. É responsável por algumas dos seus apelidos populares, como zigue-zague e costela de peixe. Aliás, a forma dessa planta demonstra uma tentativa da mesma de se adaptar a ambientes que possuem pouca luz, como florestas muito densas. Apesar de ser uma planta que se adaptou a ambientes de sombra, também se dá muito bem em ambientes de sol pleno. Trata-se de um cacto que rende lindas e grandes flores com uma cor resultante de degradê de creme e vermelho. Agora eu vou falar da sexta e última planta, é a columeia. Com folhas verdes escuras e belas flores avermelhadas,
A colmeia é uma das opções mais chamosas para vasos suspensos ou jardins. Ela é uma espécie nativa da América do Sul e epífita, ou seja, na natureza costuma aparecer em troncos de árvores, vai bem em meia sombra e precisa de rega por volta de 2 vezes por semana. Então, pessoal, essas são as plantas pendentes que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa seu like, compartilhe, se inscreva para quem não é inscrito e obrigada por tudo e fiquem com Deus até o próximo vídeo. Tchau!